Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rafa Costa e estou aqui com o Marcelo Ferraz na nossa sala de edição. Salve, pessoal, tudo bem? É isso aí, galera. Estamos aqui em mais um episódio agora para falar de edição de pai para filho. A gente vai falar com o Rodrigo Stulzer e Nathan Valduga. O Nathan, que é famoso, o Nathan é do canal Nathan Por Aí, que leva o nome dele, um canal do YouTube que já tem aí mais de 867 mil inscritos. Rodrigo e Nathan, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Valeu aí, Marcelo, valeu, Rafael, muito obrigado pelos elogios, estamos batalhando aí e muito legal estar no programa de vocês. Falou, galera, muito bom estar aqui. Conhecíamos na parte virtual e agora um pouquinho melhor. Continuamos no virtual, né, mas agora por voz, né, fica um pouco mais pessoal, né, Rodrigo? É isso aí. Mas antes da gente começar esse episódio, a gente queria lembrar pra vocês que a gente tem um novo patrocinador aqui no episódio, e isso quer dizer que é mais benefício para os ouvintes, né, Marcelo? Exatamente. A gente nunca traz patrocinador sem, obviamente, trazer alguma coisa bacana aí pra vocês, ouvintes. E, claro, a gente sempre traz gente que a gente já conhece, que a gente confia e que a gente já tinha interesse em criar uma relação, ou porque a gente usava os produtos, ou porque a gente via um valor naquilo ali. Então, a gente tá aqui com o LenoFX, é uma empresa brasileira que cria plugins, cria motion graphics, cria templates para você usar na sua edição em Final Cut 10. Exatamente. Então, se você edita em Final Cut, você não pode perder essa oportunidade de conhecer a LenoFX para conferir todos os pacotes de transições de plugins, como o Marcelo falou aí. Tem coisas muito interessantes por lá. E pelo fato de você ser ouvinte do Sala de Edição, você ganha 15% de desconto em qualquer pacote, em qualquer plugin, em qualquer motion graphics, em qualquer title, transição. Você escolhe os itens que você quer comprar e manda uma mensagem que tá aqui na descrição do episódio, um e-mail pro Leno Porto, que ele vai te mandar a cobrança em real e sem IOF. Então isso é muito importante. Eles são uma empresa internacional e a grande vantagem que a gente conseguiu aqui no Sala de Edição, além do desconto, é que você pode pagar em real e sem IOF. Então corre lá no site, escolhe todos os plugins que você quer e manda um e-mail para o Porto, que ele vai te mandar a cobrança em real e com o desconto maravilhoso. E lembrando que a gente, além desse desconto de 15%, quem é assinante do Sala VIP recebe um desconto ainda maior na compra de qualquer um desses plugins do LenoFX. Vocês recebem, pessoal, 25% de desconto se forem assinantes do Sala VIP. Então aproveita aí, se você gosta do Sala, gosta de ouvir a gente, tá a fim de ajudar o Sala de Edição, aproveita e se inscreve no Sala VIP. A gente tem planinhos a partir de R$ 4,90 por mês, menos que uma latinha de refrigerante. Você já pode apoiar a gente aqui e ganha de lambuja esse desconto da LenoFX de 25% de desconto. Se você ainda não conhece o LenoFX, dá uma entrada lá, você tem todos os plugins demonstrados, é só passar o mouse por cima do plugin, que ele abre uma janelinha de demonstração com vídeo, então você sabe exatamente o estilo de cada um daqueles templates. Você tem plugins gratuitos para você baixar e testar, e é tudo muito bonito, gente, é tudo com uma qualidade muito boa, tudo com um visual muito clean. Não deixa de baixar, não deixa de comprar, porque isso agiliza no seu dia a dia, faz o seu vídeo ficar mais bonito, e no final das contas, o plugin se paga em pouquíssimos trabalhos, porque você vai estar entregando uma edição com mais qualidade, uma edição muito mais interessante para o teu cliente, e isso dá retorno muito rápido. E tem também os descontos já conhecidos do AV Makers, então você, ouvinte do Sala de Edição, ganha desconto de tudo quanto é lado, agora da maior plataforma de ensino audiovisual online. Isso aí, galera, a gente tem uma página secreta junto lá com o AV Makers, que só o ouvinte do Sala de Edição tem acesso, e essa página garante para vocês que querem acessar esses mais de 100 cursos um valor especial que ninguém em nenhum outro lugar tem acesso. Então, se você entrar em avmakers.com.br/sala, você acha aí esse precinho especial para vocês ouvintes, que sempre vai estar atualizado aí conforme as promoções vigentes. Então não deixe de acessar, o link está na descrição do episódio também. Corre lá e garante o seu benefício. É isso aí, eles estão sempre trazendo novos cursos e atualizando os cursos já existentes, então não deixa passar. O AVMakers funciona no modelo de assinatura anual, então você assina e tem acesso a todo o conteúdo durante um ano. Então agora, nessa situação em que a gente está em casa, é um momento bacana para você se atualizar, para você estudar, para você abrir os seus horizontes, conhecendo novas plataformas, novas formas de trabalho. Então não perde essa oportunidade. Muito bem, bora pro episódio. Vamos nessa. Luz. Ok. Câmera. Sim. Ação.
A gente já conhece o Rodrigo faz um tempo, né? Na verdade, o Marcelo, que já conhece ele faz um tempinho aí, daqui a pouco ele vai contar sobre isso. Mas a verdade é que os fãs aí de podcaster, os podcasters mais antigos, aí os ouvintes de podcast mais antigos, não vão achar o nome dele estranho, porque Rodrigo Stulzer está nos anais do podcast brasileiro, não é mesmo, Rodrigo? Acabou sobrando alguma coisinha, né? Tamo lá nos alfarrábios da internet. Rodrigo Stulzer que lançou na época, em 2004, quando o podcast surgiu, mais precisamente dia 21 de outubro de 2004, foi a primeira transmissão brasileira de podcast. Não foi dele o primeiro podcast, né? O primeiro podcast veiculado no Brasil foi o Digital Minds, do Danilo Medeiros, era isso, Stulzer? Acho que é isso, é Danilo, eu lembro que era Danilo. Vamos verificar aqui, Marcelo, dá um Google aí pra mim, por favor, pra eu não cometer essa gafe, mas o Digital Minds foi o primeiro podcast veiculado em outubro, e logo depois o Rodrigo Stulzer lançou o segundo podcast brasileiro, chamado Per Happiness. É isso mesmo, Rodrigo? Eu não sei se era o segundo ou o terceiro, né? Porque o Gui Leite, que é meu amigo até hoje, também tinha lançado o podcast dele sobre Mac. Tá, mas eu tô ali entre os 2, 3 ou 4 primeiros que saíram no Brasil. Olha, eu não sei direito, mas eu vi que aqui no guia do podcast do Léo Lopes, né, da Radiofobia lá, que ele tem um livro aqui sobre podcast. Aliás, fica a dica pra quem gosta de podcast e quer pesquisar mais sobre isso. Tá lá o seu nome em segundo lugar lá, em dezembro de 2004. E eu tava fazendo uma pesquisa aqui, né, essa pauta surgiu porque, na verdade o Marcelo já tava falando fazia um tempo, né, pô, Rafa, a gente tem que entrevistar o Rodrigo, o canal do Natan tá crescendo pra caramba e tal. E eu fiquei com esse nome na minha cabeça, Rodrigo Stulzer. E aí eu fui ler o livro, eu já tinha lido o livro, mas fui ler de novo. E aí que o Rodrigo Stulzer, apareceu o nome dele lá. Eu falei, não é possível, o Rodrigo Stulzer, ele manda recado, já mandou recado pra gente aqui também e tal. E aí eu mandei uma mensagem pra você e a gente conversou um pouquinho. E cá estamos nesse episódio, agora com o teu filho, aí o Natan. Eu queria falar um pouco mais do canal, né? De vocês. Me conta o que aconteceu, Rodrigo, entre esse podcast em 2004 e o canal do Natan. O canal tem, se eu não me engano, 3 anos, né? 3 anos e meio, alguma coisa assim, né? 3 anos e meio. Na verdade, assim, a parte do podcast, quando eu comecei, eu sempre fui ligado em tecnologia, né? Desde criança. Tive meu primeiro computador com 12 anos, né? Isso em 80 e pouco. E quando surgiu o podcast, eu achei, nossa, isso aqui é fantástico, né? E comecei a escutar os primeiros programas que tinha do Adam Curry, do próprio cara lá que inventou a RSS, que agora David Weiner e outros caras, assim, e aquilo explodiu no começo. Explodiu para um grupo pequeno de pessoas, né? E daí eu achei aquilo muito legal, eu vi como era a tecnologia, não era difícil de fazer, e eu comecei a gravar os programinhas, assim, fiz uns 4 ou 5 episódios, não lembro, porque eu não tenho mais eles aqui. E daí acabei parando, assim, por não ter interação com os ouvintes, não tinha ideia de quantas pessoas estavam escutando e tal, né? E comecei a fazer outras coisas. Mas eu sempre usei a tecnologia também para as coisas que eu gostava. Eu gostava muito de fazer esportes, né? E sempre tentei unir, assim, o esquema de trabalho com esporte, mas nunca deu certo, assim. E o Natan nasceu e foi vendo eu e a Bel, minha esposa, fazer esportes, fazendo as coisas e tal, e ele foi crescendo nisso e ele sempre gostou de esportes também. E daí, quando ele ainda era pequeno, eu comecei a fazer corrida de aventura, que é uma corrida onde te entregam um mapa e você vai, sem você saber para onde direito você tem que ir, só tem os pontos no mapa, né? E você daí tem que ir para um lado, você vai de bike, daí no outro você tá correndo, no outro você tá andando de caiaque. E eu comecei a filmar essas corridas de aventura, eu achava legal. Comecei a fazer uns videozinhos, assim, os primeiros vídeos, na verdade, eu comecei a fazer de vídeos de pai, né? Filmando o Natan, e achava legal essa história. E daí eu comecei a trocar as minhas inscrições para as corridas de aventura pelo vídeo de divulgação. E eu lembro que na época eu fazia os vídeos, editava, assim, aprendi a editar sozinho. As primeiras edições que eu fiz foi naquele editor básico do Windows mesmo, mas depois eu já tinha o Mac e fazia no iMovie. Daí eu comecei a trocar essas inscrições por vídeo, né? Eu lembro que na época o meu canal era bem pequeno, mas como tinha muita gente que corria nessas corridas de aventura, os vídeos davam, assim, 1000 visualizações e tal. Era, isso em, acho que era 2010, por aí, não lembro. Era bastante coisa. E eu continuei fazendo uns videozinhos assim, indo, fazendo videozinho, até que chegou uma hora
que o Natan já tinha seus... Quantos anos, Natan? 13 uns anos. 12, 13, né? E daí agora acho que ele pode complementar. Aí dessa fase passando pro nosso canal no YouTube, né, que tá com uns 3 anos e pouco, como você comentou, chegou uma hora, a criação do canal, assim, mais ou menos, a gente tava voltando da praia, meus pais tinham que trabalhar no dia seguinte, era o fim de umas férias, assim, e eu ia ficar em casa de boa, né, e daí eu meio que brinquei com eles isso, que eles iam ter que trabalhar e eu não, e eles falaram assim, então até no final do próximo verão, no vai final ter que do próximo aprender. verão, isso, você vai ter que começar a produzir alguma coisa que te dê algum lucro ou que você gosta de fazer, produzir algo, né? Muito bom. E Rapaz, daí... morreu pela boca, hein? Quem mandou falar? Agora se lascou, tem que editar os vídeos. Hoje em dia, quem que edita? É só você ou vocês dois ainda? Nós dois. Nós é um dois. mix, assim. Mas na verdade, a história aqui, ó, quando a gente falou isso pro Natan, a gente falou assim, não, você vai ter que achar uma coisa que você goste de fazer, e se você não achar, você vai ter que trabalhar ou no escritório, no meu escritório, né, da empresa onde eu trabalho, ou você vai ter que trabalhar com a sua mãe. Então a gente deu a abertura para ele, escolha algo que você... Aprendeu a editar rapidinho, né, Natan? Não, e isso daí ainda é uma segunda etapa, essa de aprender a editar, mas a primeira foi isso, ele ou criava alguma coisa ou ele ia trabalhar com a gente. Né? Ah, E tá, daí... isso vocês dizem na época de criar conteúdo mesmo, né? Mas o conteúdo não é conteúdo do canal, assim, ele fazer qualquer coisa que ele gostasse, entendeu? E a ideia veio como um canal como consequência. E aí, como é que foi, Natan? Foi no mesmo dia que surgiu esse estalo? Você já tinha esse desejo e aí a coisa veio naturalmente? Em quanto tempo levou pro canal, pra você chegar à conclusão que queria fazer o canal? Não, pior que foi quase no limite máximo, assim, no próximo verão, que meu pai foi apertando junto com a minha mãe, falando, você tem que fazer alguma coisa. Tá acabando seu limite. E daí veio essa ideia do canal, meio que acho que o meu pai ou minha mãe, ou uma ideia em família assim, e a gente criou. E aí, como é que foi, Natan? Esse primeiro vídeo, como é que ele nasceu? Conta aí pra gente, como é que foi essa história? Esse primeiro vídeo, como meu pai falou, eu sempre tava bem ligado nos esportes e tal, e bem quando a gente começou a criar o canal, eu tava andando de skate. E o primeiro vídeo, a gente postou só a abertura do canal, assim, que já tava mais editado, que eu não sabia muito editar, não tinha muito interesse também, o meu pai que editou. E depois o segundo, que foi o vídeo mesmo, foi eu ensinando a como colocar uma lixa em um skate, já que era isso que a gente tava com vontade de fazer, sempre andando de skate. Os primeiros vídeos foram sempre como skates, assim. E o canal tem uma pegada meio vlog, conta um pouco do seu dia a dia, o dia a dia do Rodrigo. Eu vi que o Rodrigo aparece também, a sua mãe aparece também, né? Tem essa pegada, mais de vlog. E aí você viu que era isso mesmo. Como é que foi para apresentar isso pros seus pais e falar, tá aqui o meu projeto, é isso aqui que eu tava pensando em fazer? Foi uma coisa meio junto, assim, tanto que quando... Eu acho que foi até o meu pai que deu a ideia de um canal, porque antes disso eu era ator, eu estava agenciado numa agência de modelos, daí eu fazia uns trabalhos, assim. Só que não estava mais dando tanto trabalho, não estava aparecendo, até por causa da minha idade, assim. Uns 13 anos é meio difícil de aparecer trabalho. E daí meio que veio o canal por causa das filmagens de ator, assim, já tinha uma coisa antes. Daí eles aceitaram na boa, né? E como é que foi essa questão da parte prática? Eu acho que deve ter sido mais com o Rodrigo, né? Rodrigo, quando se tiver essa ideia, você já é um cara aí historicamente ligado à tecnologia, como você falou. Você falou, beleza, vamos lá. Eu sei como grava, eu sei editar, eu já tava futucando ali, que você falou, no Movie Maker, né? Se eu não me engano. Foi muito difícil para vocês se adaptarem com essa logística? Vou até acrescentar uma pergunta aqui, na pergunta do Rafa. Você, Rodrigo, você ou sua esposa tem ligação profissional com alguma coisa de audiovisual? Ou o trabalho de vocês não tem nenhum contato? Não tem nada. O que acontece, assim, como eu falei no começo, eu aprendi a editar sozinho por causa dos esportes. A gente começou a fazer videozinho de surf, de carveboard e tal,
E como eu sempre fui ligado com a tecnologia, né? Outra coisa que eu acho que o Rafa não sabe, assim, eu tive uma empresa que teve muito sucesso no Brasil no começo dela, chamada Conectiva. A gente trabalhava com Linux. E chegamos a ter investimento de empresa de fora, tal, e depois o Linux foi indo, acabou não dando muito certo a empresa, a gente vendeu para uma empresa francesa. Então eu tenho essa ligação com tecnologia, ligação de amor e ódio. Chamava Conectiva Linux, né? Era o nome do produto, inclusive vinha o nome da empresa. Eu lembro desse nome. Exatamente. E então a relação com tecnologia de amor e ódio vem desde criança e passei por muita coisa, né? E é amor e ódio porque é muito efêmero, né? O negócio muda muito rápido, você tem que estar muito atualizado e tal, mas independente disso eu continuei trabalhando, né? E fazendo trabalho na área de tecnologia, mas essa parte de áudio e vídeo nunca teve. Então eu comecei a fazer por causa dos esportes. Então eu comecei a editar os nossos videozinhos aqui, comecei a fazer, eu andei muito de bicicleta, começava a fazer vídeo de bicicleta, fazia as corridas de aventura, fazia os vídeos e daí já trocava por alguma coisa, né, pela participação nas corridas, o pessoal gostava, então eu fui aprendendo sozinho. Eu sempre fui muito autodidata, assim, em praticamente todas as coisas. Daí quando a gente começou o canal, eu não sei quantos vídeos eu já tinha, mas eu já tinha editado bastante, eu sabia editar, sabia o que eu estava fazendo. Eu tinha o canal no YouTube, mas só como um repositório. Os canais no YouTube naquela época não eram o que é hoje, não tinha nem o conceito de YouTuber. Então eu sabia também como mexer no YouTube, eu sabia tudo. Mesmo que fosse de uma forma assim... básica, mas eu sabia. Então, quando o Natan resolveu, então vamos fazer um canal, então beleza, então vamos fazer. O que vamos fazer primeiro? Vamos trocar lixo, acho que foi a ideia do Natan. Deu beleza, então vamos gravar e vamos fazer. Daí a gente fez o primeiro vídeo, eu sempre editei, e o Natan também não queria, assim, não tinha muita vontade, né, nunca teve muita vontade, assim, mas acho que eu conversei até com o Rafa, a primeira vez que a gente conversou. O que aconteceu? À medida que o canal foi evoluindo, ele tem desde o começo o olho clínico para edição. Entendeu? Assim, saber aqui, ó, não, vamos cortar aqui, ó, que não tá legal esse jeito, ó, a gente tá fazendo, o vídeo tá assim, ó, ele tá mexendo a cabeça, a gente deixou ainda ele mexer antes de parar, sabe aquele negocinho que vocês dois que são editores sabem, né? Não, vamos cortar aqui, ó, 3 frames... a continuidade, as coisas e tal. Então, e ele por exemplo, ele fez muito vídeo na escola, tá? Que eu não tava junto pra gravar, então ele tinha que gravar sozinho. No começo eu brincava com ele, porque ele de vez em quando eu fazia, olha essa tomada aqui, Natan, parece uma Maria Louca, né? Porque que é Maria Louca, né? Filma pra lá, filma pro lado, filma pro outro lado, volta, né? Eu falei, o que você quer mostrar, né? Então, na verdade, ele foi aprendendo a editar muito antes de editar, porque ele tinha a visão, né? Tipo aquilo do diretor que fica do lado do editor falando, não, vamos colocar essa cena, vamos mudar para isso. Estava ali em cima do teu ombro, acompanhando as edições que você estava fazendo do material que ele trouxe. Isso, e ele sempre foi o meu guia, assim, desde o começo, o que eu não sabia, por as coisas que ele já fazia no passado, ele me guiava e me ensinava tudo. Foi um baita laboratório, hein, cara? É tipo uma academia, assim. Interessante, né, esse processo, né, de gravar e depois ver como é que saiu e tentar fazer isso numa proposta regular, né, de tentar fazer um canal mesmo. Interessante. E outra coisa interessante que eu achei foi que o Rodrigo falou que você já tinha, né, essa linguagem, talvez até por ser de uma geração mais nova que a gente, talvez na época você... já ter tido algumas outras referências de YouTube, porque, enfim, você deve ter tido esse desejo porque você, de certa forma, devia ter algum canal que você seguia, ou, né, você devia ter alguma influência ali e já estava ligado na linguagem, ou não? Foi assim que aconteceu, não? Não, eu tinha várias inspirações no YouTube, assim, veio... por causa disso também. A ideia do YouTube veio por causa de outras inspirações que eu já assistia no YouTube. Outros canais de skate, outros canais sobre esportes, aventuras. E a linguagem veio meio por causa disso, assim. E você já tinha na cabeça, então, isso? Eu vou querer que, enfim, que edite assim. Até que ponto foi teu pai? Até que ponto foi você que digitou? Ou vocês moldaram junto uma linguagem de edição? Porque
assistindo aqui os vídeos, eu assisti vários vídeos de vocês e dá pra ver que é uma edição bem cortada, tem muito jump cut, você muda bastante de ambiente, você brinca com essa coisa de mudar de lá pra cá, de cá pra lá. Nos vídeos mais atuais, você até brinca com uma linguagem meio de TikTok, né? De você cai na cama e de repente corta já pra você dando uma pirueta pra trás e voltando. Então é uma coisa bem que a edição se destaca bastante, né? Nos teus vídeos. Como é que vocês chegaram nisso? Isso já era uma ideia no começo? Essa questão é bem legal de falar, porque ter um canal de pai com filho é meio que um mix, e é bem legal porque o meu pai já tinha esse olho para edição e tal, enquanto eu não tinha nada, mas eu tinha várias inspirações do YouTube que estava acontecendo no momento, como que um olho mais tinha, de né? jovem, um olho mais de jovem, assim, da coisa, enquanto ele não tinha um pouco, então a gente foi meio que misturando e aprendendo junto, assim, foi sempre uma coisa em dupla. Que interessante, cara, que interessante, porque eu fiquei assistindo os vídeos de vocês, eu acho tudo isso muito interessante, e eu vejo com um olho de fenômeno mesmo, isso que a gente tá vivendo, né? Até essa questão do TikTok, a edição chegando literalmente na palma da mão das pessoas, né? As pessoas tendo facilidades e a edição se tornando uma coisa cada dia mais natural, né? Na vida das pessoas, e em certo ponto até é meio contraditório, porque ao que me parece, essa nova era, esses tempos que a gente vive de internet tem valorizado muito mais o não editado, né? Tudo parece que existe um perigo de cair. Isso é fake, isso foi manipulado, isso não é real, isso foi mexido para eu acreditar, né? Mas ao mesmo tempo tem bastante edição também, né? Como é que você vê esse paradoxo no teu canal, pelo menos? Ou até em outras formas de conteúdo que você consome? De um tempo pra cá, nesse último ano de canal principalmente, eu tenho percebido e visto, parece que as pessoas que acompanham o nosso canal se tornaram mais espertas, assim, ou essa nova geração, porque eles notam muito mais fácil, parece que todo mundo sabe um pouco da edição, ainda mais por causa desse TikTok que você falou, todo mundo tá ali, você vê que tudo bomba muito mais rápido, porque tem muito mais usuário, e muito mais usuário produzindo conteúdo, então pra produzir é uma consequência, eles têm que editar, né? Todo mundo já acaba aprendendo um pouquinho por querer produzir, e esse TikTok é um bom exemplo. Então, por exemplo, a gente faz algum truque assim na edição, ou faz algum truque no vídeo, e várias pessoas notam, até porque já sabem, por exemplo, que sei lá, que tá no modo invertido o vídeo, ou que eu cortei em outro ângulo e foi pra cá, e blá blá blá, aqueles truques de edição que você falou. Tem muita galera já que nota, porque todo mundo parece que meio que já sabe editar, sabe? Igual você falou que é uma coisa natural da sociedade, dá a impressão que tá se tornando bem natural a edição na vida das pessoas. E aí você já recebe, Nathan, esse feedback do pessoal lá nos comentários do YouTube? O pessoal já, eu já sei como é que você fez aquilo, o pessoal já dá uma brincada com... Você tem recebido esse feedback, então? Sim, também, tem vários. Tem vários que gostam, tem outros que são os haters, né? Que falam, isso é fake, blá, 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 blá. E a gente vai aprendendo junto. Sempre tem, né? Os espíritos de porco. Eu fiquei curioso aqui de pensar, porque vocês utilizam nos vídeos de vocês, como eu disse, muita linguagem mesmo, muita ferramenta, que vai desde os jump cuts, corte, os reverses e eu tava vendo que você usa muito o speed, né, o retiming, tem algumas coisas com optical flow. Como é que foi para você esse processo, conforme você foi conhecendo as ferramentas? Foi dessa maneira? Quer dizer, você tinha uma ideia e de repente seu pai, funciona assim, ou você mesmo foi descobrindo? Como é que foi essa evolução do domínio da ferramenta ali no processo criativo dos vídeos? Uma coisa que eu não peguei, Rodrigo, é o canal você começou editando em iMovie ou você já estava no Final Cut? Eu acho legal a gente voltar um pouco, né, para dar o contexto aqui até para o pessoal entender. Primeiro, respondendo a pergunta, né? A gente começou a editar no iMovie, acho que a gente fez uns 6, 7, 8 vídeos assim no iMovie, e a gente já conversava na época em comprar o Final Cut, mas era bem mais caro, né? E daí eu falava pro Nathan, vamos fazer primeiro o canal crescer, né? Quando ele tivesse num tamanho que a gente, tá legal, né? 1000 inscritos, alguma coisa assim, né? A gente, dá pra investir mais e a gente compra o Final Cut. Daí eu não lembro, até que, voltando aqui, eu conheci o Marcelo porque eu entrei no
no grupo do Facebook, né, do Final Cut. O grupo do Alfredo Barros, o Marcelo começou, nosso amigo aqui. E daí o Marcelo... Eu não sei como foi. Eu não sei se eu descobri antes aquele esquema para estudante do Final Cut ou foi depois. Eu não lembro. Mas eu sei que, né, eu conheci o Marcelo e tal, e eu descobri meio que junto isso aí. Daí eu falei, pô, agora sim dá para comprar, né? Porque era barato e dava para fazer ainda em 10 vezes sem juros. Daí eu peguei o Final Cut, olhei lá aquele tutorial básico da Ripple Training lá do helicóptero e dali eu saí editando. E por que você escolheu o Final Cut? Na época até eu tava tentado a usar o Premiere, porque eu fiz uma pesquisa básica, eu vi que o Premiere, a maioria das pessoas usava o Premiere, e daí um outro amigo meu, o Marcelo Toledo, falava que usava o Final Cut, e ele é muito amigo meu também, da época da Conectiva, tal. Agora até ele criou um podcast, ele tem uns 4, 5 programas aí rodando. Daí eu vi assim que o preço do Final Cut era bem melhor, né? E você só pagava uma vez. E o jump que eu ia ter que dar do iMovie pro Final Cut era 0, né? Né? Que já era um programa, eu já tinha Mac, já usava Mac, gostava do estilo das ferramentas, como elas funcionavam e tal. Então foi uma decisão natural, assim, para ir pro Final Cut. E nunca me arrependi. Se eu tivesse escolhido o Premiere, acho que ia me arrepender muito. Então, assim, o contexto do canal é importante a gente voltar um pouquinho, porque, assim, a gente tinha 3 meses e meio de canal. Nessa hora, a gente tinha 269 inscritos, tá? Foi um dia, porque desde o começo eu tinha uma planilha para o canal. Tenho a planilha até hoje. E nessa época, o que aconteceu? Foi a primeira vez, nesse dia, quando deu de 270 para 269, foi a primeira vez que apareceu uma desinscrição no canal. Então, sempre ele estava crescendo, assim, devagarzinho, né? 2, 3 por dia e tal, e teve uma desinscrição. Eu falei, pô, que chato e tal, tal, tal. E nessa época, a gente lançava um vídeo por semana. Daí o que aconteceu? Natan caiu de skate aqui em casa, a gente tem uma mini ramp em casa, ele caiu de skate e quebrou o braço. Ele teve que engessar o braço, não podia andar de skate, né? E a gente tinha que, como a gente lançava um vídeo por semana, a gente tinha 4 semanas para colocar alguma coisa que não era conteúdo de skate, que era o conteúdo que a gente fazia na época. A gente conseguiu recuperar um vídeo antigo dele, daí eu editei de novo, fizemos 2 ou 3 coisas. Lá na terceira semana, um amigo dele ia andar de skate. Como que era a história, né? Fala esse pedaço aí. Um amigo meu ia andar de skate e ele me chamou pra ir junto. Daí eu pensei, esse vai ser o vídeo que a gente vai conseguir gravar na semana, né? Como era um vídeo por semana, essa ia ser a ideia. Daí já fechou, né? Não tinha mais que pensar no vídeo. E no dia que era pra gravar o vídeo, que eu ia lá no rolê com o meu parceiro, ele meio que me deu um bolo, assim, na hora, falou que não ia mais rolar. E daí, beleza, não fui, fiquei em casa, mas eu pensei, nossa, o que a gente vai gravar essa semana? E tem que postar vídeo, não tenho ideia. E foi bem na época que tava aquele brinquedinho spinner, hand spinner, sabe? Na moda. Aquele disquinho de você rodar e ficar fazendo equilíbrio. Isso. Bem nessa época eu tinha comprado um e eu tava dando umas brincadas e tal. E daí eu pensei, vamos gravar um vídeo de spinner, né? Brincando com o spinner. Daí o que aconteceu, né? Como... Isso é uma coisa legal do canal, porque ele, na época ele tinha 14 anos, né? Agora ele tá com 17 e no final do ano faz 18. A gente sempre discutiu junto as coisas. Daí eu falei, pô, Natan, mas spinner, não sei o que, daí acabamos gravando, né? Daí ele entrou com a ideia, ele sabia fazer as manobras e tal, e eu entrei com a didática. Não, então vamos fazer assim, vamos gravar 5 manobras, você vai ensinar primeiro como girar o spinner. Ele, pô, pai, mas como girar o spinner? Eu falei, mas isso aí é muito novo, todo mundo quer saber. E daí a gente fez 5 manobras com o spinner e tal. Quando a gente lançava os vídeos, se tinha 100 visualizações no dia, era bom. A gente lançava os vídeos de manhã, assim, bem cedo, e se tivesse 100 visualizações, era bom, assim, sempre teve esse incentivo, assim, né? Eu olhei, pô, Natan, imagine uma sala com 100 pessoas, todas essas pessoas viram o vídeo, né? Tá, pô, que legal. Daí a gente lançou o vídeo do spinner. E, num domingo de tarde, a gente sempre lançava na outra sexta, mas tinha aparecido, acho que no Jornal da Band, o Boechat tinha feito uma reportagem falando do spinner, falou, vamos lançar logo, quem sabe a gente pega essa onda, né? E daí a gente lançou e deixei assim uns 10, 15 minutos, daí daqui a pouco eu vi assim, tinha tipo 30 visualizações. Falei, nossa, que legal, né? Daí daqui a pouco fui ver de novo, tinha 50, né? Daqui a pouco 150, 200. Eu peguei o computador, abri lá nos gráficos do YouTube e daí aquele negócio começou a subir. Em resumo, assim, esse vídeo deu
num dia, no final de semana seguinte, ele deu 400 mil visualizações num dia. A gente teve 40 mil inscritos por causa desse vídeo de spinner. E daí chegou naquilo que eu falei, assim, a gente tava postando um vídeo por semana, eu falei pro Natan e pra Bel, eu falei, olha, eu acho que agora a gente tem que começar a postar 2 vídeos por semana, né? A gente tava com 50 mil inscritos. E daí eu sou muito cartesiano, assim, muito certo, sabe? Tenho a planilha, tenho todas essas coisas aí. Daí eu falei, vamos começar a postar 2 vídeos por semana. Dele, não, beleza, vamos fazer 2 por semana. Então, toda semana a gente tinha que lançar um vídeo, né? 2 vídeos, no caso. E aí dobrou a produção de vocês da noite pro dia. Exatamente. Então, e a gente tinha que achar conteúdo para produzir, né? Você tem que lançar 2 vídeos, você tem que produzir 2 vídeos, tem que editar 2 vídeos, tudo, né? E com isso, o Natan foi tendo que gravar mais, né? Normalmente a gente gravava sozinho, mas daí ele começou a gravar na escola também, então começou a aprender essas coisas e a gente editando. Eu editava, sempre ia mostrando para ele, ou no meio dele, não, vamos fazer assim, vamos mudar. Então, desde esse começo, ele já começou a ter esse olhar, né? Ele não estava editando, mas começou a ter o olhar para edição. Agora, olhando aqui, eu tô com o vídeo aberto aqui agora, esse vídeo do Spinner, que acabou provocando a explosão do canal. E ele tá, pro pessoal de casa saber, ele nesse momento tá com 4,6 milhões de visualizações. E vocês chegaram a rastrear por que ele foi por conta de algoritmo, por causa do tema, ou vocês conseguiram descobrir da onde surgiu essa explosão? Eu acho que foi uma junção de fatores, né? Na verdade, assim, quando tem esses booms de tema, tá? É uma onda que está vindo. Foi assim que a gente fez a analogia, que a gente sempre faz, né? Hoje a gente tem mais experiência, a gente tem 350 vídeos no canal, mais ou menos. Então, a gente pegou a onda. Agora, o vídeo cresceu tanto por causa da qualidade que a gente tinha. A qualidade do vídeo, porque era um vídeo didático, era um vídeo que ensinava mesmo, mostrava as coisas como fazia. Normalmente, mesmo assim, um monte de youtuber famoso fazia vídeo de hand spinner, mas eles não sabiam fazer as manobras. E o Natan sabia, entendeu? Ele aprendeu, acho que com um youtuber português, não sei o que, eu lembro. Então, juntou as coisas. Não adianta você entrar numa onda, mas não ter qualidade no vídeo. Não, e não ter, acho que não ter o conteúdo, né? Isso eu senti nos vídeos de vocês também. Isso que eu ia perguntar, porque a gente analisa muito tecnicamente, né? A edição, a gente tá muito curioso para saber esse lado de vocês, mas o fato é que vocês sempre estão trazendo alguma dica, ou até... Enfim, falando curiosidades, eu vi um vídeo sobre 50 fatos sobre a vida do Natan. Outro dia vocês estouraram aí uma melancia com elásticos. Achei um barato isso. Fizeram um experimento lá, foram colocando elástico até a melancia explodir. Enfim, são brincadeiras, são coisas descontraídas, mas sempre trazendo alguma... sei lá, aquilo me lembrou muito o mundo de Beakman, sabe? Umas referências mais antigas. O Natan acho que nem deve saber o que é isso, mas alguma coisa meio Mythbusters. Então, me parece que vocês têm isso, assim, essa preocupação, né? De trazer experimentos, tem essa coisa do esporte, não só a edição que manda, né? Não só a linguagem, não basta ter só a linguagem, né, Natan? Só a edição. Se você não tiver o conteúdo ali, não rola, né, cara? Sim, sim. E o canal cresceu também quando esse vídeo meio que deu uma explodida, a galera foi gostando dos outros vídeos que já tinha no canal, né? E tudo foi subindo meio junto, porque eles não gostaram só do vídeo de spinner, mas sim dos outros também. Agora, uma curiosidade, eu vi num vídeo comemorativo teu, em que você... Acho que é no vídeo que você abriu a placa dos 100 mil inscritos, que você agradece YouTube, né? O pessoal... o Play de Prata. E aí você fala, enfim, do trabalho que isso dava, né, já na época, né, que vocês alcançaram esse marco aí, e você falou no vídeo que 1 minuto de conteúdo de vídeo era o equivalente... 1 minuto de vídeo era equivalente a 1 hora na edição. É mais ou menos isso mesmo que vocês tomam? Com o tempo vocês foram otimizando isso? Ou não? Tem esse tempo mesmo que demora para assistir tudo, para poder selecionar o material, limpar, criar ali a edição, fazer os cortes? A gente fala isso, na verdade, até hoje, porque é mais ou menos isso, a gente fala isso pra galera. Mas não são para todos os vídeos, né? Tem vídeo que a gente chega ali e edita em 30 minutos o vídeo inteiro, porque é mais fácil. Mas na maioria é isso aí bem que você falou, que tem que ajustar áudio, colocar música,
intro, todas essas coisas levam mais tempo, né? Principalmente quando é vlog, demora mais. E, assim, a gente foi aprendendo, tá? Como o Nathan falou, assim, se a gente pega um vídeo que a gente faz uma sketch, por exemplo, que já tem um roteiro pronto, né? Normalmente as sketches a gente já tem o roteiro pronto. A gente simplesmente coloca todas as cenas, né? Nem no Final Cut a gente nem seleciona primeiro no browser e tal. Simplesmente pegamos todas as cenas, jogamos na timeline e daí vamos cortando, né? Vai cortando e rapidinho a gente consegue editar. Mas quando a gente faz um vídeo mais aberto, tipo um vlog, assim, que é o que vai acontecer, daí começa a dar trabalho, porque você tem que escolher a cena, ver o que funciona, o que não funciona, né? Então, essa uma hora é uma média. Mas... Vocês nunca pensaram em ter um editor para vocês? Vocês enxergam o canal dessa maneira que vocês gravam, vocês são os apresentadores e vocês editam. Não passou pela cabeça de vocês ter um editor ou ter um câmera? Já passou várias vezes pela minha cabeça mas pela do meu pai não. Assim, pela minha, sim, porque agora a gente tá gravando e editando, postando, tudo a mesma coisa, né? 3 vídeos por semana e dá mais trabalho mesmo, assim, 50% mais do que 2, e às vezes gera um estresse, né? E a gente perde muito tempo editando. Daí eu já falei pro meu pai várias vezes, vamos pegar um editor. Tem outros youtubers que a gente conhece que tem editor, só que no fim das contas, por preferência, a gente tá editando nós mesmos ainda também. Ou seja, vocês gostam até, né? Vocês têm um prazer aí. Eu acho que o Nathan acabou herdando aí do seu pai essa coisa da tecnologia. Você sente isso ou já tá uma coisa meio pesada demais pra você? Você tem esse gosto pela edição? Não, sim, eu gosto bastante, mas agora, antes, eu achava meio chato, assim, não gostava, mas de uma hora pra outra eu tive que aprender a editar mais, e ele me deu meio que um intensivo, assim, na edição, e agora eu já gosto um pouco mais, não muito ainda, mas sinceramente eu não gosto muito ainda. Ele já gosta bem mais. Mas eu já peguei um gostinho mais por causa disso. Mas o que te incomoda, Nathan, ainda, assim, o que é o tempo que toma, é o fato de... não sei, eventualmente ser uma coisa meio detalhista, ou você acha cansativo? Qual a tua percepção? Não, é que muitas vezes a gente se diverte editando o vídeo, né? Ri porque tem cenas engraçadas, ou gosto porque é mais cinematográfico, mas eu não gosto muito, às vezes, por aquela primeira parte de quando você pega todas as cenas e joga na timeline, que às vezes fica, sei lá, 3 horas, 1 hora de vídeo, dependendo, assim, do que você gravou, de você selecionar tudo e cortar, tipo, fazer a parte mais grossa, sabe? Porque quando o vídeo já tá quase, tipo, você vai colocando as músicas, os efeitos, arrumando o cortezinho mais legal, tipo, é legal de editar, assim. Você vê que o seu negócio vai ficar bom, mas no começo, que você pega e joga tudo na timeline, você pensa que o seu vídeo vai ficar ruinzão, sabe? Essa parte. Deixa eu colocar mais uma retrospectiva aí pra gente entender como que foi essa evolução do Nathan com a edição, né? No final do ano passado, o Nathan foi selecionado para participar de um reality show feito pelo Lucas Rangel. O Lucas Rangel é um youtuber de Belo Horizonte que tem, hoje em dia, acho que ele tem... 9 milhões. Tá 9, 10 milhões de inscritos, sabe? Ele é um fenômeno, assim, um cara bem legal, tem 22 anos agora, ou 23, não sei. Ele tem uma visão muito boa de mercado. Com 16 anos ele era embaixador da Coca-Cola no Brasil, sabe? Independente de gostarem ou não gostarem do estilo de vídeo que ele faz, ele é um cara bom e tem uma visão muito boa. Então, faz 3 anos já que ele faz eles começaram a trabalhar por projetos, assim, ele não fazia só vídeo dele, ele começou a fazer eventos, assim, com vídeo. Então, ele criou qual é o próximo youtuber de sucesso. E o Nathan foi selecionado para participar dessa 3ª edição, que teve agora em janeiro. E, assim, até essa época, quem editava era eu. Ele tinha o olho para edição, ele sabia fazer algumas coisas, mas ele não tinha a prática. Só que nesse evento, assim, a gente fui eu e ele. Era lá no Rio. Foi no YouTube Space aqui do Rio, não foi? Isso, foi no YouTube Space aí do Rio. E daí o que aconteceu? Foi eu e ele, e a gente teve que levar 3 vídeos prontos, só que a gente teve que produzir mais vídeos lá. Foram 3, a gente achou que eram 4, mas no final das contas foram 3 vídeos lá. Só que a exigência é que quem teria que editar era o Nathan. Era tudo feito só pelo YouTuber, só por mim. Aí lascou. Então,
Então, como assim, é que se virou pra tirar esse atraso lá? a gente fez um intensivo de edição. Eu falei, agora você tem que aprender total, que você vai ter que fazer o negócio sozinho. Tudo, desde pegar da câmera, de passar pro computador, de criar evento, criar tudo lá no Final Cut. Eu não sabia fazer essa parte. Se você me jogasse o vídeo assim, já na timeline, eu sabia, mas o resto tudo, e renderizar e fazer tudo, eu não sabia. Aí esse intensivo aí de 2, 3 semanas, todo dia, aulinha com meu pai no Final Cut, foi o que deu certo. E ele não, e é importante saber assim, ele não tinha computador, entendeu? Ele só tinha o celular, ele mexia no celular. Então, as coisas básicas assim, né, de Finder, USB, essas coisas, ele sabia muito pouco, porque ele mexia na escola, mexia um pouco aqui, mas no dia a dia ele não usava computador. Caramba, que interessante isso, hein? Mas como é que foi isso aqui no YouTube Space? Então, você tinha um computador à disposição, você trouxe um MacBook para você fazer esse trabalho aqui, como é que foi essa logística? Eu nunca tinha tido computador na minha vida. O primeiro que eu tive foi um que eu ganhei lá no YouTube Space, por ganhar o segundo lugar da competição, eu ganhei um Mac e eu tô editando vários vídeos por aqui também, mas eu nunca tinha tido. E a gente levou um MacBook que o meu pai tinha, né, que a gente sempre editava os vídeos pra lá, e eu editei tudo lá. E essas coisas que o meu pai falou, de saber mexer no Mac, que muita gente fala que é uma coisa lógica, assim, que você vai pegando, eu nunca tinha visto, então eu achava meio confuso. As páginas do Finder, trocar de uma coisa para outra, importar para uma nova janela, eu não sabia nada. E junto de aprender a edição, eu tive que aprender a mexer no computador também. Agora, curiosidade, isso por conta da tua idade, você hoje tá com quantos anos? 17. 17, isso foi, ou é uma coisa da sua geração, assim, tipo, seus amigos não usam computador, vocês não cresceram com essa coisa de usar o computador, é tudo celular só, é isso? Não, eu tinha amigos eu tenho amigos aí, e tinha também que usavam computador e por consequência já sabiam mexer, mas a maioria dos meus amigos não tinham e tinham iPads, e iPad era uma coisa mais prática, assim. iPad, celular, e por isso eu nunca tinha mexido. Não, mas é bem isso mesmo, essa geração dele, e assim, o Nathan, eu sempre fui ligado à tecnologia, ele não foi muito ligado em tecnologia como eu fui já para a área de computação, para esse lado aí, né, mas ele usava simplesmente como uma ferramenta, e é fato, assim, eles usam pouco computadores, se tem em casa, porque eles vão fazer o quê? Vão ver vídeo no YouTube, vão conversar com os amigos, tudo eles fazem pelo celular. E se quiser editar, tem um iMovie, antes eu editava algum videozinho que eu tinha que fazer pra escola ou pra postar em algum lugar, tudo pelo celular, porque tinha a edição no celular também, a iMovie que é bom no celular. Não tanto assim, né, mas dá pra quebrar um galho. Você faz bastante coisa até. Olha só, cara, tô abismado aqui, confesso, assim, eu não tinha esse quadro, assim, na minha cabeça. Que interessante, cara. Que a nossa experiência de jovem, né, Rafa? A gente pegou ali o iniciozinho dos PCs e era cara enfiada no computador, né? Era o PCzão ali na frente e, né, o monitorzão ali bege. E o auge foi quando chegou... Quando você podia editar num laptop, né? Que você não precisava mais de toda aquela trolha, aquele monitor de tubo, né? O Stuzer vai lembrar disso daí também. E aí, de repente, você tinha um laptop. Quer dizer, e hoje em dia o laptop já virou uma coisa que não faz sentido mais, né? É tudo no iPad e no celular. Agora, Nathan, vocês já pensaram em editar já tentaram editar em iPad, assim? Não rola, né, cara? É muita doideira, né? Porque você precisa de HD, descarregar material, assistir com calma, num monitor maior, né? Ou seja, o computador ainda tem essa função, assim. Como é que você tá lidando com o teu Mac? Você tá curtindo essa experiência? Respondendo só a primeira pergunta, os vídeos pro canal a gente sempre editou pelo computador, sempre. Nunca foi pelo celular ou pelo iPad, até porque o iMovie pro iPad é basicamente a mesma coisa do que o celular, né? Não muda quase nada. Então foi sempre pelo computador. E... a segunda pergunta do meu Mac. Eu consigo mexer um pouco, bem mais, quase tudo, assim, por causa daquele intensivo que eu falei com meu pai, que ele me ensinou a mexer no computador também. Mas eu consigo agora editar e às vezes eu pergunto alguma coisa que eu não sei, até no Final Cut pro meu pai, e ele me ajuda.
Mas em geral, assim, mexer agora no computador é mais fácil pra mim. Eu tenho que fazer algum trabalho da escola e a gente escolhe fazer como vídeo, por exemplo, eu consigo fazer tudo mais sozinho, assim. Em relação ao iPad, falar pra vocês, eu acho que até já troquei alguma ideia com o Rodrigo sobre o tal do LumaFusion. O LumaFusion para iPad, ele tá bem interessante. Se um dia vocês aí na correria não puderem ter acesso ao Mac, tiver com o iPad, dá uma olhadinha, porque o LumaFusion tá muito interessante. Eu já fiz, obviamente que não é um programa de 10 minutos, né? Um vlog que vai exigir mais tempo, mas eu já montei chamada em LumaFusion. Fiz o corte, botei uma edição básica e depois mandei pro Final Cut pra finalizar, pra ver questão de áudio e tal, mas quebra um galhão, assim. Ele tá muito bom. É bem avançado em relação ao iMovie. Eu queria saber de você, Rodrigo. Agora, voltando um pouquinho lá naquele papo dos podcasts, você falou ali que era uma época que, enfim, não tinha smartphone, né? Mal existia o iPod, 2004. Quer dizer, você falou que não tinha feedback da galera, que era uma coisa meio... Enfim, não rolou ali, né? Essa empreitada do mesmo jeito que rolou agora com esse seu canal do YouTube. Como é que é essa relação pra você de ter vivido aquela época de restrição de acesso à tecnologia, ao conhecimento e de público, e ver hoje um mesmo esforço que você aplicou, só que numa outra área, né? Em outro momento, né? Agora com teu filho, com teu próprio filho, dando tanto resultado. Quer dizer, hoje você tem facilidade, ao contrário, né? Acesso à tecnologia, facilidade de acesso para as pessoas, você tem a internet, né, consolidada, e todo mundo conectado e mandando feedback, você tem interatividade em níveis absurdos, assim, que as pessoas, a gente o dia inteiro tá interagindo com um monte de coisa, né? Como é que é para você isso, analisar esses dois mundos, né? A tecnologia é um treco fantástico, né? Porque imagine se a gente tivesse nessa pandemia aí sem internet. Nossa, ia ser horrível, né? Então, né? A gente quase que consegue viver uma vida relativamente normal tendo a internet. Sem internet, a gente tava tudo ralado. Uma coisa que eu aprendi, assim, por exemplo, com um professor meu de física do 2º grau, né? Na época, ensino médio, né? Agora, ensino médio lá é 2º grau. Ele falou uma coisa que a gente falava assim, pô, cada vez estão descobrindo mais coisas, então daqui a pouco vai acabar o que tem para descobrir. Ele falou, não, a descoberta, a evolução que a gente tem é meio que um funil ao contrário. Quanto mais a gente descobre, abre mais possibilidade pra gente descobrir mais coisas. Então, assim, quando entrou a internet no Brasil, foi mais ou menos quando a gente criou a Conectiva, porque existiam os servidores, todos eram à base de Unix, né? E a gente começou a construir provedor de acesso com Linux, que era de graça, né? Na época. A parte do podcast, quando eu vi aquilo, eu falei, fantástico, agora a gente não depende de uma rádio pra gente poder falar. Quer dizer, a voz, né? Você distribui, né? No feed. Você tira o distribuidor, né, da jogada, você mesmo faz e só depende de você em crescer ou não. Com o YouTube, quando inventaram o YouTube, primeiro achavam que o YouTube não ia dar certo, que vídeo, né, por internet não funciona, aquela história e tal. E quando eu fiz uma pós-graduação, eu fiz na área de marketing, eu fiz um trabalho falando do YouTube quando ninguém conhecia o YouTube. O professor não queria aceitar, não, porque isso aí não dá, não. Daí eu expliquei, não, tem a ver, tem tudo a ver. Daí eu expliquei, não vai dar nada, lá. Esse negócio aí. Não, e ele não achava que aquilo tinha a ver com marketing. Daí eu expliquei da galera, né, das pessoas replicando os dados, das pessoas compartilhando e tal. Daí ele aceitou e foi bem legal o trabalho. Eu até tenho ele ainda, eu queria achar os gráficos, porque na época o gráfico de acesso do YouTube, na época era gigantesco, mas hoje ia ser assim, aquela pulguinha lá no começo. Eu acho fantástico, assim, porque primeiro, qualquer pessoa pode crescer, qualquer pessoa pode ter a tua voz, né, saindo aí para milhões de pessoas. Só democratizou, né? Democratizou, exatamente isso. Você não precisa de uma Rede Globo, seja lá quem for, não tenho nada contra a Rede Globo, mas você não precisa de ter alguém que diga se o teu conteúdo é bom ou não. Você vai lá e faz. E só você, com a tua competência, com a tua insistência, porque YouTube e internet tem muito disso. Você tem que ter consistência, como a gente faz, de publicar 2 vídeos por semana, ou de publicar 3 vídeos por semana, e naquele dia, naquele horário, o negócio sair. Você tem que aprender a conviver, você tem que aprender a ter o talento, né, e ir pra frente. Esse é o esquema. Então, o resumo é assim, é fantástico, só depende das pessoas e tem espaço para
quase todo mundo. E como é que você vê isso, Nathan, do teu lado agora? Você que é um cara que já cresceu nessas tecnologias todas, que muito provavelmente quando se deu por gente já existia, enfim, internet, smartphone, essa realidade que a gente acabou de falar, né? Que você nem via muito, você e seus amigos via muito sentido em computador, por exemplo. Como é que é imaginar isso, cara? Você conseguiria se imaginar numa época, assim, trocando de lugar com teu pai, por exemplo, em que você não pudesse, não tivesse como produzir conteúdo, filmar e editar, né? Não teria uma máquina para você aí, um Final Cut fácil, um iMovie que se aprendia em 3 dias aí, né? Para poder participar de um evento. Quer dizer, que mundo maluco isso, né, cara? Às vezes eu fico pensando eu fico curioso, eu não sei qual que é o paralelo que eu traçaria com a minha geração, talvez até com a invenção da luz, sei lá, quando eu fico imaginando meus avós vivendo sem luz, assim, como é que é pra você imaginar um mundo sem internet, sem toda essa interação e essa conectividade? Às vezes parece que é um mundo mais lento, assim, porque não tem muita interação com muita coisa, e outras vezes parece que é um mundo que você aproveitava mais por não ficar tanto assim no celular, no computador direto e vivendo o momento. Eu acho que talvez se eu tivesse numa outra época eu teria um trabalho normal, assim, padrão, e continuaria numa dessa. E cada vez pra frente dá pra ver que as pessoas têm mais voz, e todo mundo, igual meu pai falou, tem a chance de explodir. Só depende dela mesma, né? Igual várias redes sociais que estão aumentando muito. Tô falando sobre o TikTok, porque é uma coisa muito explosiva. Tem um amigo meu que até eu também tinha esse preconceito pra não baixar o TikTok, porque tinha umas coisas meio bobas, mas tem muita coisa interessante e você tem que estar em todas as redes sociais, ainda mais no TikTok, porque todo mundo tá por lá, um negócio que bomba muito fácil. A gente tem esse 3 anos e meio de canal e no Instagram a gente tem agora quase 90 mil seguidores, né? E no TikTok, em poucos meses, agora a gente tá com 300 mil e poucos seguidores. Eita! Olha só. E isso Caramba! Isso é porque cada dia que passa mais gente produz e tem mais chance de ter a voz pra todo mundo, né? E aí é interessante você ter puxado isso, Nathan. Eu tenho uma dúvida, como é que vocês adaptam essa mudança de plataforma? Vocês reformatam determinados conteúdos que saem do YouTube para ir pro Instagram, para ir pro TikTok? Ou vocês têm que... Agora é mais um canal que vocês têm que quebrar a cabeça para criar novos conteúdos. Como é que tá funcionando isso para vocês? O que a gente foca mais, assim, atualmente é no canal. Por isso, às vezes, por exemplo, no Instagram, no TikTok, eu reciclo conteúdo, vendo de coisas que a gente já passou, assim, e colocando nos outros canais. Então, a gente foca mesmo mais no YouTube. Mas, por exemplo, tem um vídeo no nosso canal, na verdade tem vários vídeos de uma corrida que a gente faz aqui perto de Curitiba, que é a Braves Mud Race. É tipo uma corrida na lama, com vários obstáculos, assim. Todos os vídeos que a gente fez dessa corrida tem mais de 1 milhão de visualizações, assim. No TikTok, eu pensei, por que eu não pegava uma parte legal desses vídeos e colocava no TikTok? E foi o que eu fiz. Tinha um trecho lá do vídeo de eu andando sobre plataformas na água, assim, num lago, e eu coloquei só esse trechinho no TikTok. No YouTube, esses vídeos têm tipo 1, 2, acho que até 3 milhões de visualizações, né? No TikTok eu postei esse vídeo, hoje ele tá com quase 10 milhões de visualizações. Então reciclar também dá certo, até em outras plataformas, né? Rapaz, e como que é essa? Como é que você faz essa adaptação do 16:9 pro 9:16? Vocês fazem no Final Cut? Eu já vi gente fazendo, só dando um zoom e ampliando, assim, e ele fica como se fosse no celular na vertical, mas na maioria dos vídeos eu deixo nele de lado mesmo, porque o TikTok é tudo de pé, né, mas aí só fica, por exemplo, 2 barras imensas pretas em cima e embaixo. Ok, você não adapta o formato, entendi, você deixa... Eu prefiro deixar até prefiro escrever até na legenda, o vídeo completo no YouTube, que é uma forma da galera chamar senão mais, não faz né? sentido, né, era essa a minha dúvida, mas você também produz conteúdo na vertical? Ou não? Sim, Vocês são totalmente focados no YouTube? Você tem produzido conteúdo na vertical? Não, tem vários que a gente produz na vertical também. Bem isso. Mas é sempre editado, enfim, você gera no Stories e no TikTok, ou você abre projetos 9:16 e filma pensando em vertical e depois edita vertical e publica vertical? Antes, quando eu não tinha o computador, eu pegava os vídeos e quando não tinha TikTok ainda, os vídeos que eu queria colocar no Instagram, eu gravava tudo com o celular
e editava pelo celular mesmo, e depois eu ia no vídeo dele pronto, recortava e deixava ele quadrado e postava, por exemplo, no Instagram. Ou quando você joga pro Instagram, ele tem a opção de você jogar ele deitado ou quadrado, que é o original do Instagram mesmo, e eu só fazia isso, só que você passando e de uma plataforma para outra, ele meio que vai perdendo a qualidade do vídeo, né? Mas Sim, hoje, quando eu tenho computador, eu faço o que você falou, que abro um projeto vertical, né? em vertical, e edito por ali mesmo, e ele não perde qualidade, já é bem melhor. E é interessante, assim, essa cross-polinização, assim, entre as plataformas, sabe? Porque, por exemplo, esses dias a gente postou um vídeo no YouTube que eram os melhores momentos dos vídeos do TikTok e no Instagram. A gente, em alguns vídeos também, agora tá fazendo, assim, no meio do vídeo, no YouTube, mostra, assim, a gente filmando, né? Tira uma foto do Nathan na hora, e daí o Nathan fala assim, ó, na hora que saiu esse vídeo, eu postei essa foto lá no Instagram. Corre lá e, né, comenta que eu vou deixar o meu like. E isso ajuda muito. Depois, Haja planilha, hein, Stolzer, pra administrar tudo isso. Não, é só uma linha pra mais na lembrar planilha. de falar. Não, mas ele faz planilha pra tudo mesmo, bem isso que você falou. Mas então o que acontece? Dá pra ver nos dias que a gente posta vídeo assim, se tá tendo, por exemplo, 100 seguidores por dia em média no Instagram, pula pra 300, 400, sabe? Naquele dia. Então a gente vê mesmo que o negócio funciona, sabe? É bem interessante. E, Rodrigo, você estava falando que você é um cara muito cartesiano, você tem planilha de tudo, desde o início lá do canal. E uma coisa que eu sempre pensei nas nossas conversas, que a gente sempre veio trocando ideias sobre Final Cut pelo WhatsApp, e eu vejo que você é um cara muito ligado na logística do YouTube, nos algoritmos, como é que teu público reage aos vídeos que vocês postam, nos gráficos. E eu sempre fiquei muito admirado com a tua capacidade de aprender isso e de aplicar isso no dia a dia do canal. Até a gente, né, Rafa, tem um pouco de medo, assim, dessas coisas do YouTube. A gente trocou uma ideia uma vez com o Camilo Coutinho, que é o papa do videomarketing, e ele é um cara que realmente sabe as entranhas do YouTube, de como é que funciona, de como é que você faz, você tem que publicar X vídeos para alimentar o algoritmo, sei lá de que forma. E eu queria perguntar para você, como que você chegou nesse nível de conhecimento de manipular mesmo a coisa dos algoritmos, a coisa dos títulos? Eu vejo que vocês têm uns títulos muito bem pensados para chamar público também. Olha, a gente foi aprendendo fazendo, sabe? Esse eu acho que como eu já falei, eu tinha um blog, né? Eu tenho um blog de esportes que eu não atualizo faz muito tempo, chamando transpirando.com, mas eu tinha um blog pessoal que o nome do blog era Empirical Empire, quer dizer, o Império Empírico, né? Eu sempre fui empírico nas coisas, sempre fui aprendendo fazendo. Ali e a coisa vem. Então, assim, a gente foi aprendendo mexendo, né? Então, as ferramentas do YouTube, você vê que com o tempo eles vão melhorando, vão colocando coisas melhores, assim, mas o exemplo clássico é o retenção, né? Se 100 pessoas começaram a assistir o teu vídeo, e as 100 pessoas vissem o vídeo até o final, o gráfico ia ser simplesmente um quadrado, né? Ele ia retinho e caía lá no final. Só que o que acontece é que não é isso na vida real, né? No começo, você tem lá 100% e cai, assim, tá? Cai porque o cara entrou no vídeo sem querer, por alguma razão, N coisas, mas sempre cai. E depois você vai vendo o que vai acontecendo. Então, se o vídeo é uma escadinha, quer dizer que o pessoal foi perdendo interesse ao longo do tempo. Se o vídeo é mais quadrado, quer dizer que aquele teu conteúdo está sendo interessante para ele. Daí você tem o percentual de retenção, né? 20, 30, 40, 50. Nossos vídeos têm uma média, acho que de uns 50% de retenção, mas a gente tem vídeo com 70, tem vídeo com 40 e pouco, normalmente não baixa de 40. Então você vai vendo minuto a minuto, segundo a segundo, o que o pessoal está gostando mais ou não, né? Então se você vê uns morrinhos assim, que sobe 10, quer dizer que o pessoal está pulando o vídeo para frente. Se tem um morro muito grande uma hora, que nem aquele vídeo lá que você falou da melancia. Foi a primeira vez assim que eu vi dar mais de 100% de retenção na hora que a melancia explodiu, sabe? Então, pensa assim, o vídeo começa com 100%, daí cai para 50%, por exemplo, vai caindo assim, né? E estabiliza em 50%, fica quadrado, mas na hora que a melancia explode, ele vai
a mais de 100%. Ou seja, o pessoal assistiu mais de uma vez. Exatamente, cada Ou então acho que a pessoa dá um skip pra chegar na hora da explosão, né? Não, teve o skip, mas quando chega lá, a pessoa assiste mais de uma vez. Por isso que foi acima do 100%, seria isso? Exatamente. Pelo menos cada um assistiu 2 vezes a explosão. Dá pra saber isso. Ah, que loucura, cara. Né? Então você vai vendo assim, puta, caiu a retenção nesse período. Pô, mas o que será que aconteceu? Então vamos ver o vídeo nesse ponto. Começou isso aqui. Então você começa a entender as coisas. E tem coisas que você entende só um mês depois, assim. Sabe, puta, aquele negócio, então era isso. E vocês pensam nisso na hora da edição? Tem que trazer logo isso pra frente, porque senão vai baixar a retenção. Sempre tem isso, desde o começo. Até porque o YouTube preza muito por esse watch time que o meu pai falou, da retenção, né? E cada dia tá mais difícil de você prender a atenção da galera no vídeo. Então, se você faz alguma coisa que começa a ficar um pouco enrolado, a galera sai do vídeo, ou eles pulam, dá um skip ali de 10 segundos no YouTube, quando começa a ficar muito chato, até vocês devem bater 2 vezes na tela e passar. E a gente preserva muito isso. Quando a gente vai editar, por exemplo, e é uma sketch que não importa a ordem dos takes e as cenas, né, da maioria, a gente pega os mais legais e puxa um pouco pra frente, dá uma distribuída, assim, pra tentar manter o máximo da atenção da galera nos vídeos. E tem vários algoritmos no YouTube que preservam isso. Então, se tá dando visualização e a galera tá assistindo muito, assim, o vídeo e com uma retenção boa, eles recomendam pra mais gente. Então, desde o começo, a gente preservou bastante isso. E você, enfim, é uma coisa, até o Marcelo falou, né, que a gente tem esse ponto, né, com essa coisa dos algoritmos e tal. Eu confesso, cara, que é uma coisa, talvez pela minha idade, né, da gente ser de outra geração, mas é uma coisa que me dá um pouco de agonia, assim, porque ao mesmo tempo que você tá se beneficiando da ferramenta, né, e a ferramenta tem suas regras e você quer lucrar com aquilo, crescer com aquilo e tal, mas ao mesmo tempo isso te poda de alguma maneira, né? Você não faz o vídeo do jeito que você gostaria de fazer. Você tem essa sensação de, putz, eu queria fazer assim, mas eu vou ter que fazer assado, porque o assado as pessoas assistem mais. Como é que tira essa média? E como decidir, né? Se eu mostro uma coisa mais legal, mais interessante, ou alguma coisa que as pessoas vão ver mais, né? Qual que é o cálculo? Qual que é a régua para medir o que você vai publicar do jeito que você vai publicar? A gente faz a edição e os takes e no final, para tudo ficar de um jeito que a gente ache que fique bom e sem estar cansativo. Se fosse para pensar no jeito que a galera quer, eu acho que a maioria gostaria do vídeo ser só a explosão da melancia, né? Por exemplo, naquele vídeo. Mas pra galera que assiste o nosso canal, por exemplo, ou pra outras pessoas que estão mais interessadas, eles gostariam de ver o processo, assim, de colocando os elásticos e a gente se cansando. Mas quem não conhece o canal e quer ver só a explosão, pula logo pra, igual o meu pai falou, teve mais de 100% de retenção no momento da explosão, né? Mas falando sobre a sua pergunta, a gente faz sempre do jeito que a gente mesmo acha, do nosso ponto de vista, do nosso gosto. E assim, complementando, tá, Rafa? Eu acho que o algoritmo, a gente não se fia, não dá para pensar que a gente se fia no algoritmo. O que a gente se fia sempre em contar uma boa história. Isso eu acho que todo mundo tem que ir atrás disso, porque não adianta, o pessoal fala assim, o vídeo tem que ter mais de 10 minutos. Não, o YouTube tenta induzir você a fazer vídeos de mais de 10 minutos. Daí, por quê? Porque daí ele coloca propagandas no meio do vídeo e outras coisas, então ele te induz a fazer isso. Mas os nossos vídeos, tanto que a maioria dos nossos vídeos tem em média 5 minutos. Não que a gente não quisesse fazer vídeos de 10 minutos, mas o nosso estilo acaba levando para isso. Tem vídeo que acaba ficando maior, tem vídeo que acaba ficando menor. Mas a gente nunca deixa o vídeo maior por deixar o vídeo maior. A gente deixa o vídeo forçar isso, né? Exatamente, porque o que acontece de vez em quando é um tiro no pé, sabe? O cara deixa lá o vídeo de 10 minutos para ter 10 minutos, só que daí a retenção é baixa. E daí o YouTube, o que ele faz? Como que é o processo? Eu acho que tem gente que não sabe, né? Primeiro, você tem lá, digamos, 1.000 inscritos. Quando o vídeo sai, ele não joga esse vídeo para os 1.000 inscritos, ele vai jogar para uma parcela dos teus inscritos. Se esses inscritos aí, quando estão vendo o vídeo, veem o vídeo por mais tempo, que é a média dos outros vídeos que tem aquele número de minutos que estão todos no YouTube, o YouTube vê, opa, esse vídeo é mais interessante, porque em vídeos que em média tem 5 minutos, esses primeiros 2 minutos são assistidos ele tem todas as estatísticas. Daí ele começa a jogar para os outros inscritos. Mas se o teu vídeo está abaixo dessa média, ele joga para um, joga para outro, sabe? E assim vai. No final das contas, assim, se o cara fez muito, ele acaba dando tiro no pé, ele tem que fazer o tempo que tem que ter, como o Nathan falou.
Muito bem, então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Mais um episódio interessantíssimo que a gente falou aí dessa transição de pai para filho, das tecnologias, da edição, né? Como a edição entrou na vida dos mais jovens aí, né? E na vida de muita gente, né? Que não era ligada necessariamente à tecnologia. Isso é muito bacana, é uma democratização do audiovisual, democratização da edição, né? Do conteúdo. Parabéns, Natan, pelo teu canal, né? O Rodrigo também. Aliás, parabenizar sua mãe também, né? Qual que é o nome dela? A Bel, que também tá super presente nos vídeos, né? Devíamos ter chamado a Bel também aqui. A Bel chega a editar alguma coisa, não? Não edita, mas ela também vê os vídeos. Acho que aqui que tem que mudar isso aqui tem que fazer aqui. Ela também ajuda bastante. Já tem um olho ali de produtora. É a produtora. Ela é a produtora. Deixar um super beijo aqui pra Bel e parabéns aí à família. Sucesso pra vocês. Esperamos que vocês alcancem esse 1 milhão logo aí. Quem sabe aí todos esses desejos que vocês têm se realizem nos próximos anos aí. Obrigado mais uma vez pela participação. Legal, muito obrigado, cara. Adoramos. Valeu, galera. Foi um prazer aí conversar com vocês. Muito bom. E lembrando, não deixe de se inscrever, né, no canal do Natan por aí. Ele tá também aí no Instagram, no TikTok, né? Tudo Natan por aí, né, Natan? Isso aí, tá certíssimo. E se vocês quiserem falar com eles, a gente vai deixar aqui um contatinho deles na descrição do episódio também. E também o link do canal do YouTube para facilitar aí para vocês. Tá tudo na descrição do episódio aqui para vocês. Beleza, pessoal. Esse foi o nosso episódio da semana e, como sempre, segunda-feira a gente tá de volta. Muito obrigado por acompanhar aí o Sala de Edição. Valeu, gente. Grande abraço.